Então, novamente, pessoal, muito boa tarde, tá? A gente está junto aqui para mais uma aula da disciplina de práticas educativas inclusivas, teorias e práticas. A gente vem começando a entender, ou começando a discutir, né, a questão da inclusão dentro da EPT. A gente fez uma abordagem geral na aula passada, de legislação, como está sendo, qual a necessidade dessa inclusão dentro da educação à distância. E entendemos que existem vários atores nesse processo, e a partir da aula de hoje a gente começa a conversar sobre esses autores, tá bom? Então, vamos dar início aqui. Nossa aula de hoje é pensando, e é justamente sobre eles, né? Pensando na diversidade na EAD, né? Deixa eu aceitar aqui, os estudantes da EPT, tá bom? Seguindo até pela lógica do material de vocês, eu fiz uma inversão aliado à questão da nossa discussão da semana passada, que eu achei interessante, então eu pensei em a gente seguir no fluxo que a gente já estava, para alinhar com o que a gente já estava discutindo semana passada, tá bom? Então, né, para a gente não demorar muito, hoje a gente vai dar início a essa reflexão, né, de quem que faz parte realmente dentro da EPT. Tá, deixa eu só aceitar aqui, gente, desculpa. Pronto. De realmente quem faz parte na EPT, né? Quem é essa. A gente vai começar essa reflexão sobre a diversidade na EPT, né? O nosso foco aqui nessa aula é a gente discutir sobre a inclusão, na aula de hoje, né? Discutir principalmente sobre a inclusão de negros, indígenas e quilombolas. E isso a gente vai fazer todo esse caminhar abordando um pouco, né, todas as desigualdades históricas que esses grupos eles enfrentam, assim como quais são e quais, como elas são aplicadas, essas ações afirmativas, como um instrumento de reparação, que a gente já vinha discutindo na aula passada, né? E quais os desafios para garantir que a educação seja de fato, sim, inclusiva, né? Equitativa, que a gente já falou desse termo na aula passada, e transformadora, tá bom? Na próxima aula, como eu disse para vocês que a gente fez uma inversão, aí na próxima aula a gente vai ver justamente essa questão da EPT, que entender que a EPT ela é frequentada por trabalhadores, pelos seus filhos, que isso é um público, né? Isso é inclusão, tá? A gente vai ver, a gente vai discutir isso, por jovens, por adultos, por idosos, por mulheres, por pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então a gente vai entendendo cada vez mais esses atores, esses personagens de quando a gente fala de inclusão, tá certo? Então, todos esses grupos indicam uma pluralidade de sujeitos que chegam na EPT, e todos têm diferentes experiências de vida, né? Trajetórias escolares desiguais, costumes desiguais. Então, a gente vai cada vez mais aprofundando como essa abordagem deve acontecer dentro da EPT, né? Mas, nessa nossa aula, o nosso objetivo principal é compreender quem são esses estudantes que compõem a EPT, quando a gente fala dos negros, indígenas e quilombolas, tá? Na aula de hoje, tá? Quem é esse público para além das estatísticas, dos números que a gente vê, tá? A gente vai sim, eu vou apresentar sim alguns dados aqui para vocês em relação à questão de números, desse quantitativo, por que é importante realizar esse processo, né? Por que ele é reparador, tá? Mas a gente pretende eu pretendo junto com vocês nessa discussão aqui entender como é que racismo estrutural e todas essas desigualdades históricas, né, influenciam diretamente o acesso e a permanência na educação profissional e tecnológica, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai refletir como é que as políticas públicas, como é que estão as ações afirmativas, né? Como é que a gente busca, principalmente, diminuir essas desigualdades. Tá bom? Então, quando a gente pensa Eita, todo mundo chegou assim depois. Peraí, estou aceitando aqui vocês, gente. Só, né? Quando a gente pensa na diversidade que existe na educação profissional tecnológica, é importante a gente compreender que a gente está lidando com um público extremamente heterogêneo. Até quando a gente pensa na nossa sala de aula, quem aqui não se formou na educação profissional tecnológica, a gente vê que já é bem diverso, e
EPT, ela tem essa vertente, ela tem esse perfil de ter um público extremamente heterogêneo, né? Então, por isso é importante, assim, realmente incluir esses sujeitos, que a gente faça essa inserção desses sujeitos na sociedade e, por consequência, a gente tem que incluir aqui na educação, que passa por diversas desigualdades sociais profundas, né? Por exemplo, os negros, que a gente fala, na minha fala, entendo pretos e pardos, né? Assim como os povos indígenas e os quilombolas, né? Então, esses grupos, eles não podem ser compreendidos, a gente não deve compreender eles apenas como uma estatística dentro da educação profissional e tecnológica, tá? Eles são sujeitos históricos que carregam consigo o quê? A gente tem que pensar que eles carregam consigo marcas de um processo colonial violento e excludente. E isso a gente, um país de mais de 500 anos, mas a gente tem que pensar que até hoje em si essa comunidade sofre com essa exclusão, né? A formação da sociedade brasileira foi e ainda é ela marcada o quê? Por relações de denominação racial e social, que vão impactar diretamente o acesso, a permanência e o êxito educacional dessas populações, tá? Então a gente tem que sim que refletir sobre isso, como a gente veio discutindo na aula passada, achei muito bacana a nossa discussão, mas a gente tem que ter essa atenção. Então, esses grupos estarem dentro da EPT não é apenas, a gente não pode ver isso apenas como um fator quantitativo, mas sim como um fator qualitativo significativo, tá? Ela exige de nós, enquanto educadores e pessoas que trabalham na educação, o reconhecimento de suas identidades, de sua história, das suas culturas, dos seus saberes, das suas experiências. Então, a diversidade aqui que eu converso com vocês, que eu trago para vocês, ela não deve ser tratada apenas, né? Ela não deve ser tratada apenas como um número para a gente poder refletir, mas sim ser real e realmente a gente aplicar isso. Mas ela tem que ser vista também como uma dimensão política e pedagógica, que vai exigir o quê? Práticas educativas atentas às necessidades de cada um desses grupos, tá? E por isso, quando a gente fala lá da formação omnilateral dentro da EPT, é por isso que essa formação, ela propõe o quê? A realizar plenamente, não, desculpa, propõe não só se, como é que eu posso dizer? Fugiu aqui a palavra. Essa formação omnilateral, desculpa, pessoal, dentro da EPT, ela só vai ocorrer plenamente quando, de fato, a gente reconhecer a valorização da diversidade dentro da EPT. Então, são vários os motivos dessa formação, e por isso a formação docente necessária, né? Então, isso significa que não basta incluir formalmente só os estudantes, não é só trazer eles para dentro da escola, mas sim a gente precisa criar condições para que a sua presença seja o quê? Legitimadas, para que suas vozes sejam assim ouvidas, para que todos os seus saberes, e a gente sabe que tem, né, sejam incorporados ao fazer pedagógico e valorizados, né? A gente tem que ver isso, né? Então, quando a gente fala de EPT, de diversidade dentro da EPT, a gente não está tratando apenas o quê? De perfil socioeconômico variado, mas sim de sujeitos historicamente bem silenciados, marginalizados ou invisibilizados, né, dentro dessas instituições, né, das instituições de forma geral, tá? Então, incluir esses estudantes ou esse público dentro da EPT não é apenas a gente não pode ver apenas como um gesto de justiça, tá? Mas sim como um compromisso ético, né, com a transformação da própria lógica do funcionamento da EPT. Quando a gente vai ver lá na raiz da EPT o que é educação profissional e tecnológica, né, tornando o quê? Cada vez mais equitativa, democrática e verdadeiramente formadora de sujeitos emancipadores e éticos que podem sim transformar a nossa comunidade. Então é extremamente especial a gente compreender isso, né? Então, essa compreensão ela é fundamental para que os debates que a gente possa ter ao longo da aula e ao longo da disciplina, né? Reconheça, não só que reconheça, né, essa diversidade como um eixo estruturante da educação. E que assim a gente vai conseguir, de fato construir o quê? Práticas pedagógicas e políticas institucionais que vão sim promover de fato a inclusão e assim combater qualquer desigualdade que possa ter dentro desse nosso local. Tá certo? Até no slide aí que eu estou apresentando para vocês, a gente vê essa composição
demográfica, né? Que a gente tem aí pessoas pardas, brancas, pretas, indígenas, amarelas e sem declaração. Quando a gente vê aí, a gente vê que a gente tem uma parcela muito grande ao longo dos anos que a gente vai tendo esse aumento dessas pessoas que se, vamos dizer assim, que estão inseridas dentro dessa inclusão, que estão inseridas dentro dessa minha fala, né? Que são as pessoas pretas, pardas, indígenas, tá? Até as amarelas mesmo não está no nosso foco, mas a gente vê como essa composição demográfica brasileira ela vem mudando ao longo dos últimos anos, né? E isso influencia e isso fortalece todas essas políticas que a gente vê desenvolvendo a cada dia mais. Tá certo? Então, para a gente compreender a diversidade que compõe a EPT, é essencial a gente voltar os nossos olhos para a formação étnico-racial do Brasil. Tá? Nosso país ele tem uma história marcada por intensos processos de imigração, colonização e de imposição cultural, que a gente vê isso na história ao longo da nossa vida, né? No ensino fundamental, ensino médio. Os povos originários, né? Que essa é a denominação atual, os povos originários que já habitavam essa terra muito antes da chegada de todos aqueles europeus, né? Foram os primeiros a sofrer com as consequências de colonização e por muitos anos desvalorizados, sendo feitos de invisíveis, né? Em seguida, milhões de africanos foram trazidos à força para cá como mão de obra, compondo mais ainda esse cenário que a gente tem. Então, esse encontro que a gente tem, cada vez mais violento e desigual, entre indígenas, africanos e europeus, resultou num processo, quando a gente pensa assim, no cenário brasileiro, né? Um processo profundo de miscigenação, que não mudou apenas a nossa cultura racial, né? Que a gente, querendo ou não, a gente vê esse cenário, né? A gente estuda isso e a gente tenta lutar, por isso que a gente está aqui discutindo, a gente tenta mudar esse cenário. Mas não muda, como eu disse, né? A gente vê essa composição racial, essa composição cultural de costumes e tradições. Só que, no entanto, toda essa mistura ela não foi acompanhada de uma estrutura social justa, né? Infelizmente não foi, né? Apesar da gente saber que tem todos dentro da sua religião, da sua cultura, tem traços das outras religiões, mas isso não fez com que a gente tivesse uma estrutura social justa, né? Talvez a gente possa até afirmar que foi o contrário, né? Isso fez com que mantivesse, né? E ainda mantém hierarquias raciais, no qual as populações negras e indígenas seguem ocupando posições o quê? Cada vez mais vulneráveis. Né? Então, quando a gente fala em democracia racial, isso por muitos autores, né? A gente evoca no nosso imaginário, né? A gente pensa que, ou então a gente, quando a gente está refletindo sobre isso, a gente oculta as desigualdades sociais, desigualdades sociais e históricas, né? Que vão persistindo e que persistem até hoje, né? Por isso, quando a gente olha para dentro de uma sala de aula, é preciso a gente entender que os sujeitos que estão ali, eles carregam o quê? Os reflexos de todas essas histórias. Então, por isso que a gente falou daquela questão das cotas na aula passada. Né? Então, reconhecer isso não é um exercício meramente histórico, né? Ou teórico, ou então necessário, né? É uma condição fundamental para que a gente pense que políticas educacionais inclusivas e práticas pedagógicas, como a gente está aqui, a gente vai discutir, elas estão comprometidas principalmente com a equidade, tá? Então a gente precisa partir de algum ponto. E aí, talvez a gente partir desse lado das políticas educacionais, das práticas pedagógicas, se torna cada vez mais essencial, tá? Então, quando a gente pensa, quando a gente fala assim de racismo estrutural, ou quando a gente pensar na presença da população negra na educação, eu vou separar um pouco aqui agora minhas falas em relação aos grupos, tá? Então, quando a gente fala em relação à presença da população negra na educação, a gente precisa entender como o racismo estrutural ele opera de forma bem silenciosa, né? E a gente pode ir refletindo aqui, eu falando e vocês podem ir refletindo, mas a gente vê que ele tem isso, né? Ele é bem silencioso, mas ele acontece de forma constante dentro das instituições escolares, assim
E isso eu falo todas as instituições, inclusive dentro da educação profissional e tecnológica, tá? Esse racismo estrutural que a gente fala, que eu estou falando aqui, ele não é apenas um conjunto de atos isolados ou ofensas que possam ter, não. Tá? Ele está entranhado, ele está lá misturado nas estruturas sociais, econômicas, culturais, como a gente falou, né? E educacionais. E isso faz com que muitas vezes a gente crie alguns obstáculos invisíveis, tá? Até aquele velho jeito da gente dizer assim, fiz sem pensar, agi sem pensar, então. Mas esse gesto, ele é extremamente eficaz para que a gente consiga o quê? Excluir esse estudante, tá? Tem um exemplo que eu gosto de trazer, que alguns autores eles chamam de mito da democracia racial, tá? Ou esse termozinho, né? Que é justamente dizer o quê? Que o Brasil, a gente tem uma crença no Brasil que a gente é um país onde todas as raças vivem harmonicamente, né? Sem conflitos, todo mundo vive de boa, né? Mas essa ideia, ela é falsa, né? A gente sabe que essa ideia é falsa, né? Quando a gente vai refletir, quando a gente vai pensar, a gente sabe que a ideia é falsa, né? E ela mascara todas essas desigualdades e dificulta cada vez mais o reconhecimento dessas injustiças. Então ela existe e a gente não pode dizer que todas as raças vivem harmonicamente, tá? E a gente afirmar isso, dizer que todo mundo está vivendo bem, isso faz com que a gente esse ato nosso impede que sejam desenvolvidas políticas de reparação, como a gente vê na questão das ações afirmativas, né? E a gente impede que essas ações afirmativas, principalmente quando a gente vê no lado do ensino, que ele avance de forma mais dura no sentido assim, mais eficaz, tá? Então, a gente ter essa visão errada dificulta esse processo de reparação, tá? E além disso, enquanto os jovens negros eles são constantemente marcados pela sua raça desde a infância, os brancos, por outro lado, né, eles crescem sem precisar enxergar como sujeitos racializados, né? Tem um memezinho na internet que fala do preconceito ao branco, né? Então é bem difícil pensar isso porque a gente, que é meu lugar de fala no sentido assim, por eu ser branco, mas a gente a gente não cresce com isso. Então é importante a gente refletir isso, né? Então a gente analisar essa situação, que a gente branco a gente não tem a gente não cresce com essa visão diferente de outras raças, vamos assim dizer, né? Então isso vai produzir o que, gente? Um abismo de experiências e oportunidades, né? Ou seja, o branco ele vai ter mais oportunidades do que o negro. Então, é isso quando a gente fala em cota, é isso quando a gente fala em inclusão, é justamente isso, reduzir esse abismo. Então, na prática, a gente tem que os estudantes negros eles enfrentam perspectivas mais baixas por parte do professor, tá? Maior vigilância e punições mais severas, tá? E tudo isso vai contribuir para quê? Para que toda essa trajetória escolar ela seja interrompida mais facilmente para esse público, tá? Então, portanto, quando a gente pensa em equidade dentro da EPT, a gente precisa reconhecer que racismo ele não é apenas ele não acontece apenas fora da escola, ele está dentro da escola também e a gente tem que combater isso com compromisso ético, político, pedagógico, principalmente com a transformação de todas essas estruturas que são formadas dentro da escola, principalmente com a valorização da identidade negra e com a promoção de uma educação verdadeiramente antirracista. Então, quando a gente vê essa política de adicionar disciplinas na graduação a respeito disso, então é extremamente importante para que a gente consiga, assim, como professor, a gente consiga multiplicar isso dentro da nossa sala de aula, tá? E todo esse caminho leva a gente para as ações afirmativas e políticas de equidade que são desenvolvidas ao longo do tempo, no começo mais devagar e nos últimos anos isso vem ganhando uma força, ainda bem, para cada vez mais a gente ter essa equidade para a gente no nosso dia a dia, né? Então, diante de todo esse cenário de desigualdades estruturais que marcam essa trajetória desses estudantes negros, indígenas, escolas também, desculpa, a gente tem que o surgimento
dessas ações afirmativas, ela é uma resposta concreta, né, com base numa ideia de justiça social, né? Então, a gente pode dizer até que é um passo muito importante, né, para que fundamente o princípio, que a gente fundamente o princípio da equidade, né? Que, diferentemente de igualdade, só para a gente lembrar, né, reconhece que a gente tem grupos historicamente desfavorecidos que vão quê? Que vão necessitar de medidas específicas para garantir o quê? Condições reais de acesso à permanência e êxito. Tá bom? Estava aceitando aqui o pessoal. Então, quando a gente fala dessas ações afirmativas, a gente tem que ver que elas não. E a gente tem que entender que elas não são um privilégio como muitas vezes são tratadas. Tá? Elas são políticas reparadoras, tá? Voltadas para quê? Para justamente corrigir todas essas distorções históricas que nós tivemos. Então, no Brasil, isso representa o quê? Que as cotas raciais e sociais dentro da universidade ou dos institutos federais, dentro da escola, né, é muito importante para a gente, justamente nesse processo. Então, isso é importante para a gente lembrar. A gente ter isso dentro da universidade, dentro da nossa escola, é importante para a gente poder lembrar que essas políticas ela tem o quê? Uma base constitucional, pois o princípio da igualdade ela está onde? Expresso lá como direito e dever dentro da nossa Constituição. Então, todas essas ações vão além de cotas. Tá? A gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que todo esse caminho vai além de cotas. Então, envolve o quê? Programas de apoio acadêmico, incentivo à permanência do estudante, projetos culturais, currículos que valorizam as histórias e identidade desses grupos, vamos assim dizer. Né? Então, é isso que tem que acontecer. Não é somente criar cota para que esse aluno entre na escola, mas sim que dentro da escola aconteça movimentos de apoio e de valorização. E que quando a gente sabe, né, que quando ela é bem planejada, bem executada, ela pode promover não somente o acesso e êxito à educação, mas também ser um sucesso acadêmico, tornar esse estudante um sucesso acadêmico e, consequentemente, um profissional muito, muito eficiente no mercado, né? Então, a gente tem que ver que essas ações afirmativas, elas são o quê? São instrumentos indispensáveis para que a gente consiga transformar a estrutura histórica excludente em uma instituição mais inclusiva, plural e comprometida com a justiça social. Tá bom? Então, é isso que a gente tem que ter como ideia. Então, aqui, só para trazer alguns dados para vocês sobre a presença negra, né? A gente tem dados do INEP, referentes lá a 2019, que indicam que pretos e pardos já representam a maioria dos estudantes que ingressam na educação profissional. Né? A gente tem um percentual, não está aqui nesse dado, mas de mais de 50%, 52%, quando a gente compara em relação a brancos estudantes dentro dele, né? Se a gente observa um pouco mais a fundo esses dados, né, a gente tem que a presença maior de estudantes negros ainda está concentrada numa modalidade de ensino que é a EJA, Educação de Jovens e Adultos, que é até o tema da nossa próxima disciplina. E isso nos revela o quê? Que muitos desses estudantes, para a gente ver, né, que como eles não estão no fluxo, até para reforçar, na educação de jovens e adultos, para quem não conhece aqui, desculpa, é ofertado para estudantes que estão fora do seu ciclo, da sua idade regular, ciclo não, da sua idade regular de educação, tá? Geralmente, a gente tem a ideia que são pessoas idosas que vão cursar, mas pessoas a partir de 18 anos já podem ingressar na educação de jovens e adultos, tá? Que aí é ofertado tanto para ensino fundamental como para o ensino médio, dependendo do que essa pessoa está necessitando, tá? E a gente tem essa visão, como eu ia falar, que é ofertado principalmente para idosos. E não, tá? Não é só ofertado. A gente tem um público muito bom de adultos, né? Vamos assim classificar como adultos e não só idosos, né? E essa informação da gente ter esse número grande de matrículas dentro da EJA nos revela que esses estudantes eles tiveram sim uma trajetória educacional que interrompida, descontinuada, e que eles estão retornando à escola mais tarde, né? Para quê? Justamente para buscar uma qualificação
uma formação profissional para que ele seja mais valorizado. Tá? Então, a gente vê essa desigualdade, a gente vê essa contribuição negativa da sociedade nesse processo para esse público. Tá? Além disso, embora não haja significativamente, né, estudantes negros na EPT, né, a gente não tem esse dado assim, mas a transição para o ensino superior ainda ela é muito desigual. Né? Os brancos continuam ainda predominando nas universidades, nos cursos mais valorizados e nas posições de maior prestígio. Por isso que a gente tem as políticas de cota atuando. Né? Então, esses dados mostram que esse desafio, né, esses dados que eu estou falando, que eu vou falar aqui para vocês, ele mostra que esse desafio não está apenas no acesso. Né? E é isso que eu estou tentando deixar claro para vocês. Criar cota é só o primeiro passo. Tá? Criar política de cotas, para que a gente consiga, sim, fazer com que esse estudante entre. Mas a gente tem que fazer com que a gente tenha permanência e êxito dentro da nossa instituição. Quando eu falo permanência, ele consiga avançar no estudo, compreendendo tudo, todo o conteúdo, e êxito que ele consiga concluir o curso com sucesso e que ele tenha, sim, sucesso no mercado de trabalho. Né? E essa ação, né, exige que essas instituições, né, implemente políticas de inclusão cada vez mais eficazes e comprometidas, principalmente com a promoção da equidade racial. Tá bom? Então, só para a gente ter uma ideia aí, a gente vê que 73% dos estudantes, do público negro que está na escola, a gente tem 73% da população brasileira mais pobre, 47,3% dos trabalhadores informais, tá? Eu queria mostrar o quadrinho de baixo, principalmente destacar aqui, né? Deixa eu pegar aqui o pincel para vocês. Então, a gente vê que de 10 milhões de jovens entre 14 a 29 anos que abandonaram a escola, um terço, vamos dizer assim, quase, né? Ou dois terços, não, dividir em 4, ou 3 terços, né? Desculpa. A maioria, mais de 70%, fugiu agora a matemática, gente. Perdão. São de pessoas pretas ou pardas, né? E isso se reflete em relação à conclusão do ensino médio também, tá? Então a gente vê que em relação à conclusão esse número aqui, ele tem até corrigindo aqui o dado da tabela, ele reduz. A gente vê que a gente tem um número menor de negros concluindo, né, de pretos e pardos concluindo o ensino médio em relação aos brancos, né, quando a gente vê aquelas pessoas que entraram dentro da escola. E isso tem alguns motivos que a gente pode ver ao longo do tempo, que é justamente o tratamento discriminatório, um currículo eurocêntrico, que é aquele currículo que a gente não vai ter a valorização da sua cultura, que não vai considerar seus aspectos em relação a isso, tá? A gente vê também como fator a baixa expectativa da comunidade escolar em relação aos jovens negros, tá? Então a gente tem sim que ter um processo de inclusão nisso e, como eu venho falando para vocês, a dificuldade de acolher esses jovens, essa juventude de forma diversa dentro da escola, tá certo? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui com vocês. Espera aí. Só um instante, para eu não esquecer. Tudo bem até aqui, né, pessoal? Então, se eu for confuso em alguma fala, por favor, vocês me falem. Frequência. Só para não esquecer a frequência que eu esqueci daquela outra vez. Vou fixar a mensagem para vocês verem. Tá bom? Então, continuando aqui o meu pensamento, a minha fala aqui, venho falando aqui de permanência e êxito, mas a gente tem que sim que refletir em relação à evasão escolar, né? Como é que ela acontece, por que tem esse estímulo. Então, um dos efeitos mais cruéis desse racismo estrutural que a gente tem quando a gente vê dentro da educação é a evasão escolar. Até isso que vai favorecer posteriormente o grande número de alunos da EJA terem esse perfil,
né, esse perfil racial, né? Então, segundo o PNAD de 2019, mais de 70% dos jovens entre 14 e 29 anos que abandonaram a escola, como eu falei, não conseguiram concluir a educação básica. Eles são o quê? Pretos ou pardos, né? Tem uma autora que afirma que a evasão ela não é uma escolha individual, né? É o retrato de uma estrutura histórica que nega à população negra o direito à educação, né? Então, as causas são múltiplas que a gente pode ter. Desde um currículo eurocêntrico, como eu falei, até práticas discriminadoras, como a punição mais severa e desprezo das culturas negras, ou seja, dessa abordagem. Falta essa abordagem dentro dessa cultura, tá? Então a gente tem que justamente ver isso. A gente tem que refletir sobre isso para a gente poder incluir, tá? Então, um outro grupo que a gente tem nesse critério são as comunidades quilombolas, que acontece, como vocês estão vendo aí, em grande parte no Nordeste. 63% dela está presente no Nordeste, mas a gente tem em todas as regiões, a gente tem essa comunidade, né? Então, pessoal, um minutinho, por favor. Desculpa, pessoal. Mas vamos lá. Como eu estava falando. Então, outro grupo que a gente tem é a comunidade quilombola. Tá bom? Então, a gente... Desculpa aqui. Fugiu aqui a palavra. A gente tem que ter atenção que no Brasil a gente tem uma grande quantidade dessas comunidades, tá? E a gente precisa ter uma atenção muito grande. Então, cada vez mais, a gente está tendo essa inserção. Se vocês forem refletir com o tempo na memória de vocês, do que a gente assiste na televisão, a gente vai ver que essa inclusão ela vem acontecendo ao longo do tempo em relação à questão do negro, né? Aí a gente vê falando cada vez mais das outras comunidades, né, sendo inseridas, e isso é muito bacana no nosso cenário, porque a gente vê que estamos enxergando esses outros grupos, vou chamar assim, peço desculpa se eu falhar aqui o nome, esses outros grupos, e que eles precisam sim de atenção e que a gente precisa inserir eles, né? Eles têm uma população jovem da idade coletiva muito forte, isso é muito bacana para esse tipo de população, e eles têm um grande desafio, né? Que é o acesso, a permanência e a valorização cultural. Vou até trazer uns exemplos para vocês daqui a pouco, tá? Para não ficar só na teoria. Tá certo? Então, quando a gente fala das iniciativas de inclusão quilombolas, dentro da IPT, a gente tem que ficar feliz, porque se mostra um caminho muito forte e algo muito propício dentro da IPT, essa valorização e essa promoção da inclusão dessas comunidades quilombolas. No Brasil, hoje, existem experiências concretas que mostram que é possível, sim, unir a formação técnica de qualidade com respeito ao que? À cultura, à identidade e aos modos de vida desse povo, tá? Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de ações que aconteceram e que acontecem, né, dessa valorização. Eu trago até em outra figurinha também, mas um exemplo importante, por exemplo, né, é o Instituto Federal da Bahia, né, que ele oferece um curso integrado ao ensino médio voltado especificamente para os jovens quilombolas. Esse curso que ele oferece é o de agroecologia, o de turismo sustentável, e eles são planejados e criados, né, o seu processo, o seu projeto, as suas práticas, a partir da realidade local desse grupo, né, que valoriza cada vez mais o território, os saberes tradicionais e as potencialidades econômicas. Não sei se vocês conhecem alguém de comunidade quilombola, mas vocês sabem que esse aspecto cultural, esse aspecto de grupo é muito forte entre eles, tá?
No Maranhão existe o projeto Saber Quilombola, tá? Que ele promove o quê? Uma formação em agricultura e empreendedorismo articulado ao conhecimento técnico como práticas tradicionais, que isso fortalece o desenvolvimento local e a autonomia, tá? Já em Minas Gerais, a gente tem o que a gente fala de escolas famílias agrícolas, né? Que utilizam a pedagogia da alternância, que eu acho que você já deve ouvir falar, mas a gente vai falar muito dela na próxima disciplina, tá? Em que os estudantes eles dividem seu tempo entre a escola e a comunidade, e assim aplicam o que aprende na prática dentro da sua própria realidade. Tá? Então, essas experiências mostram que é possível e extremamente necessário construir uma educação profissional que ela seja inclusiva, contextualizada e integradora, que é o que a gente vem abordando aqui nas disciplinas ao longo do tempo. A gente falou de integração, estamos falando de inclusão, então, e se vocês juntarem o contexto das outras disciplinas, a gente vê essa contextualização, né? Então, é uma educação que a gente tem que pensar que ele não vai ensinar apenas técnicas, não é só apertar parafuso, tá? Mas sim reconhecer e valorizar todas as culturas, a história e gerar oportunidades reais de transformação social, tá? Então, são iniciativas como essa que vão concretizar o princípio de educação unilateral comprometida com o desenvolvimento pleno do sujeito, tá? Eu não sabia que Triunfo tinha. Conheço Triunfo, Antônio. Não sabia que tinha escola para atender estudantes quilombolas. Bacana saber. Eber, pode deixar que eu passe. O material de referência da aula é o material do livro base de vocês, tá bom? O dado eu tirei direto do livro base de vocês, tá? Mas depois eu posso procurar e encaminhar para você. Outro público, né, vamos assim dizer, outro grupo que a gente tem são os povos originários e a gente tem que refletir como é, né, a questão deles dentro da educação profissional e tecnológica, né? Tão desvalorizados, tão invisíveis e que cada vez mais, ou cada ano mais, ou cada mês, né, que isso é bacana, eles estão sendo valorizados, estão sendo destacados, tanto que a gente tem criação de ministério, que fortalece cada vez mais essas políticas públicas para eles, independente de partido, nesse sentido que eu quero falar, que a gente tem a valorização desse grupo, tá bom? Então, esses povos indígenas, eles têm ocupado cada vez mais os espaços dentro da EPT, né? Hoje, o Brasil, a gente tem em torno de 1,5 milhões de indígenas, né? Como coloca aí, mais de 300 etnias, cada um com suas línguas, seus saberes, suas culturas e modo de vida, e essa diversidade é o que deixa o nosso país cada vez mais rico, né? A gente tem que pensar dessa forma, né? Só que essa riqueza para a gente é um grande desafio quando a gente pensa em educação, porque nós temos, né, grupos extremamente diversos, e como é que eu vou planejar para esses grupos diversos, né? Então, a gente tem que nessa nossa Constituição de 88, e a gente tem também que na LDB, o reconhecimento do direito à educação específica, bilíngue e intercultural, né? Esses documentos já faz esse reconhecimento, né? Que vão valorizar o quê? A história e os conhecimentos indígenas. No entanto, a gente sabe que isso na prática não vai acontecer, né? Porque tem muitos obstáculos, né? Fugiu até a palavra. Mas, principalmente, aí vem o que a gente vem discutindo, né? A questão da infraestrutura da escola, que muitas vezes não é adequada, até o sucesso desse estudante, né? Porque a gente aí não tem a capacitação do professor, a gente não tem profissional qualificado, a gente não tem diversos fatores, como vemos conversando. Então, nós temos a lei que diz, mas infelizmente a gente não consegue ofertar isso de uma forma equitativa, né? Então a gente tem esse percalço no nosso caminho. Então, quando a gente inclui esse povo indígena, quando a gente inclui os povos indígenas dentro da EPT, ela não pode ser apenas um processo de assimilação cultural, não é só incluir a cultura, né? A gente precisa garantir que essa formação fortaleça, sim,
como eles como sujeito, com identidade própria, e não como indivíduos só que estão ali para deslocados do seu grupo inicial. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, quando a gente fala de inclusão indígena dentro da educação profissional, a gente tem que o quê? Que defender que seja uma educação que respeite e fortaleça todos os saberes ancestrais. Tá? Que a gente coloque isso dentro da sua formação, que isso seja valorizado dentro da escola, contribuindo assim para as comunidades criar pontes entre a tradição e o mundo contemporâneo, né? A gente tem essa ligação, a gente tem que valorizar isso, né? E assim a gente constrói efetivamente uma educação plural, né? Que vai reconhecer todos esses saberes, né? A gente vai reconhecer o povo indígena como protagonista da sua própria formação. Se vocês avaliarem, a gente está aqui num curso na modalidade de educação à distância, que algo que é priorizado para o curso é a autonomia, né? Aqui vocês são autônomos para poder fazer o exercício, para poder estudar no horário de vocês, no ritmo de vocês, né? Tem a orientação dos tutores e do professor e coordenação, mas aqui vocês um curso em educação à distância é principalmente isso, fortalecido pela autonomia. Então, a gente tem que levar esse poder de autonomia para as outras, para que esses outros grupos, como os povos indígenas, consigam. Então, eles têm que ser protagonistas da sua formação. Ou seja, ele tem que ver aquele conhecimento dele dentro da formação e assim ele poder contextualizar essas ideias com o seu dia a dia. E assim ele conseguir desenvolver a sua comunidade. Tá certo? Cadê o slide? Tá? Aqui são os projetos que eu falei para vocês, né? Que eu venho falando aqui para vocês, mas no Instituto Federal do Amazonas, a gente tem implementado cursos de formação técnica na área de biotecnologia e turismo sustentável, com forte ênfase nas práticas de saber das comunidades indígenas, tá? A gente tem em Roraima um projeto de formação de professores indígenas. Em Santa Catarina, a gente tem uma escola técnica indígena, né? Que os cursos deles são adaptados para incluir, né, conhecimentos tradicionais e práticas de sustentabilidade, como manejo de recursos naturais e produção artesanal. A gente ainda tem a rede das escolas indígenas no Pará, né? E as escolas indígenas no Maranhão. Então, são várias as práticas que estão sendo executadas ou idealizadas para que a gente consiga, sim, ter essa inclusão dos povos indígenas, dos povos originários dentro da educação e dentro da sociedade. Né? Então, nós temos esse cenário, temos essa luta, mas a gente já tem alguns exemplos de práticas que fortalecem, que servem como exemplo para que a gente consiga. Então, quando a gente fala de inclusão dos povos indígenas na EPT, é fundamental a gente compreender que o acesso por si só, como eu já venho falando, ele não é suficiente, né? Então, garantir a vaga é apenas o primeiro passo e que a gente vê que as políticas de cotas, elas vêm mudando, né? A gente tem a parte das cotas e elas têm grupos específicos e que agora valorizam o quilombola, valoriza o indígena dentro desse processo. Então, o verdadeiro desafio dentro desse processo está em assegurar a permanência, como eu vou falando, e o sucesso desse estudante dentro desse processo como um todo, né? Para que essa sua trajetória formativa seja de extremo êxito, né? Então, isso exige políticas afirmativas concretas, como cotas específicas, apoio financeiro, transporte, alimentação, acompanhamento pedagógico e, acima de tudo, a gente tem uma prática educacional que respeite profundamente a cultura, a língua e os modos de vida indígena, né? Do modo de vida deles. Né? E a gente vê isso muito em editais. Né? Nós temos alguns órgãos superiores que tratam sobre educação e a gente vê editais da CAPES, a gente vê editais do MEC que disponibilizam recursos para que a gente comece a criar modelos dessa educação, modelos dessa escola, para que assim a gente consiga atender a essa comunidade.
Mas aí vocês pensam, tá, professor, mas só uma comunidade? Sim, porque é modelo, né? Esses editais, eles servem como modelo para que a gente consiga avaliar se a gente tem êxito ou não nesse processo, ou na ideia de quem está querendo executar o projeto aconteça, mas a gente tem isso, e muitos projetos já surgiram assim, muitas políticas, né, surgiram assim, um projeto desenvolvido numa comunidade, deu certo, deu extremamente certo, e isso foi replicado para toda a comunidade. Então, isso são pontos que a gente tem que avaliar e a gente vê isso de forma concreta. Tá? Porque a gente tem que pensar que na escola não é apenas a gente adaptar o conteúdo, mas a gente repensar como é que a gente vai montar aquela escola para que ela acolha e valorize cada vez mais essa diversidade. Tá? Isso quando a gente pensa numa escola nova, ok, porque a escola ali vai construir seus documentos e tudo mais. Mas quando a gente pensa numa escola que já tem 70 anos, 100 anos, como alguns institutos federais têm, então a gente tem que pensar, sim, refletir bem sobre isso. Tá? Então, as barreiras enfrentadas pelos estudantes indígenas, elas são as mais diversas. Desde distância geográfica, que é o que a gente mais pensa, né? Que é os locais onde eles moram são longe, são distantes, né? E até mesmo o que a gente tem, que foi até a fala lá no começo da aula, que é o preconceito, né? Que muitas vezes acontece, mas ele é muito velado, né? Então a gente tem todo esse cuidado. Então, por isso, uma EPT inclusiva é aquela que não vai apenas ensinar, mas também vai aprender com a diversidade. Então a gente aprende, né? A gente está em processo constante de aprendizagem aqui. Que é uma educação que vai o quê? Reconhecer que os povos indígenas não é um público-alvo, mas sim sujeito de direito, de história e de saber. É uma modalidade de ensino, né, que vai se comprometer o quê? Com um diálogo intercultural construído na prática para que a gente tenha uma sociedade mais justa, plural e democrática. Cada slide desse eu venho aqui defendendo isso para vocês porque é extremamente importante, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E atualmente, quando a gente fala das nossas políticas, a gente vê algumas ações acontecendo cada vez mais amplos, tá? Que a gente vê que, por exemplo, que em 2024, né, o MEC, né, o Ministério da Educação, deu um passo importante porque ele criou a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Éticas, Raciais e Educação Escolar Quilombola, né? A PNERQ. Falei, passei um bocado de tempo aprendendo a sigla, gente, para vocês. Tá? Então, o que é exatamente isso, professor? O que é essa política exatamente? Ela vai representar, gente, um marco no compromisso de uma educação pública que enfrente o racismo da sua forma estrutural, certo? Diminuir, por isso que tantos projetos, tantos editais, tanta força para que a gente tenha trabalhar isso, tá? Que a gente consiga trabalhar isso. E junto com ela vai propor o quê? Ações que vão reconhecer, valorizar e respeitar as identidades étnicas raciais presentes nas escolas e nas instituições, tá? Essa normativa, vou chamar normativa, essa lei, ela surge não de forma isolada. Ela vai se articular com outras ações, como eu falei, para que a gente consiga, assim, transformar essas ações, transformar a comunidade, começar a agir, né? Por exemplo, a gente tem um caso do Pronatec Quilombola, que surgiu, não sei se vocês conhecem o Pronatec, mas é uma oferta de curso do governo, de curso de formação curta, mas de qualificação profissional, tá? Então, a gente tem essa oferta especificamente do Pronatec Quilombola, justamente para quê? Para ofertar esses cursos, para fortalecer a autonomia e o desenvolvimento local. E isso está presente em muitos cantos, tá? Além disso, a gente ainda teve o aumento das políticas, né, de cotas, né, justamente para que a gente tenha esse processo de reparação, tá? E a gente tem que ver, a gente tem que lembrar que educar com equidade é a gente reconhecer que a escola é um espaço quê? De transformação, né? Então a gente tem que ter uma educação antirracista de fato para combater todas essas o quê? Desigualdades. E assim transformar essas instituições, a escola em si, né, um local de escuta, de valorização dessas identidades e do reconhecimento dessas histórias
dessas histórias desse público mais diverso, né? Dos povos negros, dos quilombolas e dos povos originários, né? E para a gente aqui finalizar, tá, pessoal? Eu trago as reflexões que a gente tem lá no nosso material, mas eu gostaria de encerrar exatamente com essas duas perguntas, né? Onde a gente tem que como é que o racismo, o reflexo do racismo estrutural da evasão escolar é perceptível entre jovens negros e brancos, né? Então, a gente tem que ver que isso aí vocês vão refletindo, vocês vão pensando, tá? A gente tem que ver que isso não é uma simples quando a gente vai pensar nisso, a gente tem que ver que não é só simplesmente confrontar estatísticas, né? Essa pergunta nos chama, né, para refletir um pouco, né, e compreender como é que o racismo ele opera silenciosamente nas estruturas escolares, nas práticas pedagógicas, nas relações institucionais. E isso faz com que se criem barreiras naturais, não vou dizer naturais, mas barreiras que naturalizam essa exclusão, né? Às vezes a gente tem um aluno que não vai participar de uma aula prática, não vai fazer uma visita por algum motivo, e a gente pode não entender porque ele não tem a vestimenta adequada, no sentido de se for uma aula técnica, ou ele não vai ter aquele recurso para o lanche, etc. Por vários motivos, né? Ou motivo de religião, que ele não possa ir naquele dia. Então, a gente tem que refletir essa situação, né? E como segunda pergunta, a gente tem como assegurar o direito à permanência para a nossa reflexão, tá? Como a gente assegurar o direito à permanência na EPT, considerando essa diversidade que a gente tem, né? Como é que a gente pode ter, né? Então, essa pergunta ela vai obrigar vocês a pensar em políticas concretas, né? Como as cotas, como a assistência estudantil, como é que os currículos inclusivos, mas também como é que eles interferem, mas também como essa mudança, como é que a gente pode ter uma mudança mais ética, mais fugindo da palavra agora, mas como é que a gente pode ter uma mudança nessa postura pedagógica? Era essa palavra, era esse termo. Essa postura pedagógica dentro dessa educação. Como é que a gente pode ter essa mudança para que a gente considere essa diversidade, né? Então, são perguntas que a gente pode pensar que nós teremos uma resposta simples, mas elas são bem desafiadoras, são essenciais para a gente conseguir construir uma educação diferente, uma educação que a gente considere transformadora, né? Então, para que a gente elimine essa exclusão, esse silenciamento dentro da nossa sala de aula. Tá bom? E aqui a gente termina a aula de hoje, gente. Agradeço a vocês. Vou ler aqui os comentários, tá? Para a gente poder aqui. Tivemos poucos. Muito obrigado. Heber, eu já respondi, mas eu passo, Heber. Eu anotei aqui seu nome. Deixa eu anotar. Deixa eu reforçar seu nome aqui, para eu poder. Eu te encaminho lá no AVA, tá? Eu te encaminho. O Antônio eu respondi. Na professora, que todas as escolas agissem. Só um minutinho, tá, Monique? Agissem dessa forma. Muito interessante que essas escolas voltadas para necessidades e a cultura dos povos. Tanto que, Cláudia, nessa expansão dos institutos federais e das universidades, que é o PAC, que foi, desde o ano passado a gente está nesse processo, alguns institutos federais, institutos federais, agora eu vou pecar se tem universidade também, mas eu sei que instituto tem, são institutos para comunidades quilombolas. Então, eu sei que vai ter um no Pernambuco e está sendo prometido um para Paraíba. Não sei se tem outro, tá? Mas esses dois eu tenho ciência que vão ter. Então, é justamente para as políticas do público, dos povos quilombolas. Então, é muito bacana a gente ter essa valorização e eu vejo que isso é um passo, né? A gente tem que ter deu certo, a gente amplia, tá? Monique, esse assunto é maravilhoso, tem afinidade, que bom. Queria fazer meu TCC, só poderia ser revisão bibliográfica e desmontei. Infelizmente, às vezes desanima, né? Mas a revisão bibliográfica, gente, ela é muito importante, viu? Para a gente ver como é que os estudos estão, para a gente conseguir avançar no futuro, para a gente não ficar batendo sempre na mesma tecla. Então, vamos
pensar nisso. Tudo bem? Obrigado, pessoal, aí pelo feedback. A Monique levantou a mão, Monique. Pode falar, Monique, por favor. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Primeiramente, né, parabenizar pela aula. Essa é uma temática que me agrada, me instiga muito, né? Comentei aí que era um dos meus possíveis temas de TCC. Em uma disciplina anterior, que eu não vou me recordar qual foi, algum professor trouxe é, uma dinâmica que tem algum if desse aí, que eu também não vou me recordar qual foi, né? Que diz que tem uma política que tem creches para as mães levar seus filhos enquanto estudam. Uhum. E aí, diante disso, eu fiquei pensando, né, a dificuldade que as mães solos, que não têm rede de apoio, que elas têm em concluir, as que entram, né, no curso, principalmente no ProSub, que é o subsequente, né, que tenta buscar algo melhor, mas muitas não conseguem finalizar o curso porque não tem uma rede de apoio, não tem onde deixar o filho, não tem com que deixar. E aí, na escola onde eu trabalho, tem o ProSub à noite e tem, eu não sei se a gente chama de EPI ou se chama MI, não, essas siglas aí, elas ainda me confundem um pouco. Mas tem o ensino médio integrado e tem o subsequente, né? E aí a gente vê algumas mães que levam seus filhos para a escola com toda dificuldade para tentar concluir, né? Então, é só uma contribuição aí. E aí eu me motivei para fazer a minha pesquisa, meu TCC nessa área, né? Mas eu queria pesquisar. E Eu aí, sei. Eu como não era só revisão bibliográfica, aí eu parti para outra, tem, outra área. outra área, né? Monique, é bom esse destaque seu, tá? Existem sim algumas instituições que eles ofertam essa creche, tá? Disponibilizam essa creche, não são todos. Tem uma política que surge para isso, mas ela não é fortificada, e a gente não tem isso, mas algumas escolas fazem como modelo. Próxima aula, a gente vai discutir justamente sobre esse grupo, sobre as mulheres, sobre jovens, adultos. Então, a gente traz isso como exemplo também. E é bom que a gente até antecipa a nossa discussão para a próxima aula, mas existem alguns lugares, sim, que tem essa oferta. Eu vejo muito na minha realidade estudantes da EJA trazendo seu filho, ele tá ali, a gente, como professor, o que é que a gente pode fazer? Eu não vou, a gente tem a consciência de não dizer, seu filho não pode ficar aqui. Então, fica todo mundo em sala de aula e ele aprende a se comportar ali. Ainda bem que até hoje eu não peguei criança muito pequena, mas a gente vê essa situação de que a gente tem sim, eles trazem os filhos, eles ficam brincando, às vezes ficam ali enquanto os pais transformam. A mãe, né? Principalmente a mãe, né? Que leva o filho quando não tem essa questão da rede de apoio. Eu não sei se tem alguma lei que proíba, né, a levar esses alunos. Eu sei que a escola, ela tem uma certa responsabilidade. Aí muitas escolas não aceitam que os pais levem os filhos por causa pode acontecer alguma coisa, um acidente, não sei até que ponto, e Isso. aí a escola se torna responsável, né? Então tem algumas escolas que proíbem, né? E eu vou até anotar aqui para eu trazer como um ponto, como vai ser ponto da nossa discussão, próxima aula. Aí eu já anoto aqui para trazer essa informação, se a gente tem uma lei, uma normativa, alguma coisa a respeito disso para aprofundar. Tá bom, Muito Monique? obrigada, professor, pela contribuição. Eu que agradeço aí pela fala, tá? Cícero, é difícil assegurar diversidade, equidade, fazer com que esses povos avancem, né? De dia em dia. A gente vai um dia aqui, a gente vai modificando o pensamento e dia a dia. Vamos pensar que hoje está melhor do que há 30 anos atrás e assim a gente vai seguindo nessa luta, né? A gente não pode deixar de lutar. Não é porque aí eu tenho um professor, um colega que ele diz, né? Eu digo assim, ele trabalha com muitas dessas questões e eu digo, não é meu lugar de fala, né? Eu aprendi com eles. Não, é seu lugar de fala, sim. Não é porque você é branco que você não pode falar sobre negros, sobre povos indígenas. Você pode sim entrar na luta. Então, ele me fez refletir, então é isso que eu quero trazer para vocês. Independente do grupo que a gente está inserido, é uma luta de todos, né? Para que a gente consiga, assim, transformar o nosso processo educacional, transformar a nossa sociedade. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, tá, para vocês. Vou parar aqui a gravação. Vou